Aqui é o Armando Bonfim, pastor Armando Bonfim. Eu quero dar apenas um toque para você sobre um texto da palavra de Deus, para que a gente possa meditar um pouquinho sobre o que de fato aconteceu com Jó. Você deve conhecer esse livro da Bíblia. E eu quero dar um toque para você, para a gente meditar juntos sobre um assunto de fundamental importância. Começa aqui no capítulo 1. Vamos começar a ver a biografia deste homem chamado Jó. Escuta aqui, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aonde que a gente vai encontrar um homem tão fiel desse jeito aqui na terra? Não é? Você pode falar Jesus. Não, mas eu estou falando de um homem como eu, como você. Jesus era Deus e é Deus. Estou falando de uma pessoa comum, como eu e você, né? Que ainda que conheça a palavra de Deus e começar uma história. Quem está dizendo isso aqui é Deus, que ele era um homem, não é? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Que cidadão, né? Uma pessoa íntegra diante de Deus. E quando ele via alguma coisa ruim, ao invés dele ir para ver o que estava acontecendo, ele dizia: bom, aquilo é ruim, vou me desviar. Muitos de nós, a gente não se desvia, tem curiosidade de saber o que está acontecendo e muitas vezes cai lá no buraco. Jó não. Jó, a integridade dele não permitia nem que ele soubesse ou que ele tivesse curiosidade de saber o que estava acontecendo de ruim lá. A Bíblia diz que ele dava a volta, ele desviava. Mas a minha pergunta é: se era um homem que a sua biografia começa desta forma, enaltecendo um caráter deste homem, por que que tudo aquilo que aconteceu na vida dele? Por que que ele passou por tudo aquilo, melhor dizendo? Qual foi a razão que levou Jó a viver aquilo? Você sabe que Jó perdeu filhos, perdeu dinheiro, só ficou a mulher dele. Tudo que Jó tinha, e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ele perdeu absolutamente tudo, com toda a sua fidelidade. E você sabe, querido, querida, que quando eu comecei a caminhar no Evangelho, que eu me interessei por esse livro de Jó, eu tive uma preocupação profunda. Por isso que eu quero te dar um toque. Eu pensei comigo, né, porque a gente raciocina. Eu disse: bom, se esse homem que o próprio Deus está dizendo que ele era íntegro, temente, reto e desviava-se do mal, passou o que passou, imagina eu. Já parou para pensar em você? Falei, se Deus permitiu tudo o que permitiu na vida deste homem, sendo assim, o que não vai ser de mim? E aí, eu comecei a questionar algumas pessoas, até pastores. Cheguei, mas por que que Deus permitiu que acontecesse isso com este homem? E eu não me conformava, sendo tão fiel assim. E o que vai acontecer com a minha vida? Alguns pastores, alguns amigos, algumas pessoas falavam para mim que Deus provou Jó, estava provando Jó. Eu disse: não, tem alguma incoerência nisso? Não é possível. Como é que Deus vai provar alguém que ele mesmo está dizendo que é fiel? Que ele mesmo está dizendo que é uma pessoa que é reta, íntegra. Você não consegue entender que isso é uma incongruência? Como é que Deus vai... Deus, peraí, o senhor está dizendo que ele é reto, íntegro, fiel, e o senhor vai provar este homem. E o problema é que, sabe esse efeito manada, esse lugar comum, as pessoas vão por ela. Um falou que é provação, o outro também fala que é provação, o outro é provação. E eu já vi muita gente pregando: Deus provou Jó, mas por quê? Não tem cabimento Deus ser tão incoerente dessa maneira em provar um cidadão como Jó. E aí, eu não vou te falar nada tão profundo, mas eu vou abrir os teus olhos para que você não caia nesse lugar comum. Bíblia é para ser lida, meditada, analisada, não é?
para que Deus te esclareça algumas coisas. E às vezes é pequena, mas serve para você, porque eu me corroía ao ver esse texto, né? Ao ver essa palavra, ler este livro e perceber a situação de Jó. Disse, não é possível, Deus. E eu comecei a buscar a Deus. E eu quero dividir isso com você. Assim, com bastante calma, para a gente analisar o Jó, que Deus falou que era íntegro, que o próprio diabo pediu para Deus, falou, sabe por que Jó é fiel assim com o Senhor? Porque se eu dar tudo para ele tem dinheiro, você acha que é em vão que ele te serve? É porque o Senhor banca ele dia e noite e dia, ele é o homem mais rico do Oriente, até qualquer um outro faria a mesma coisa. Deus falou, não, Jó não, você vê, não é possível que Deus tinha provado a Jó. Deus falou para o diabo, não, você está enganado, vai lá. E o diabo foi lá e tocou em tudo que ele tinha. Deus falou, só não toca na vida dele, mas ele tocou em tudo. E Jó permaneceu fiel, fidelíssimo. Jó, ele fala para a esposa, ele diz, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou para o diabo, você viu lá, viu? Eu não te falei que ele era fiel, não era por causa do dinheiro, não era por causa da riqueza, não era por causa de tudo que ele tinha. O diabo falou, toca na pele dele, toca carne por carne, que eu quero. O senhor vai ver se ele não vai te negar. Deus falou, vai lá e faça isso. O diabo não perdeu tempo, foi lá e arrebentou com a saúde de Jó, e Jó permaneceu fiel, fidelíssimo diante do Senhor. Aí a minha pergunta só aumentava, por que Jó passou por tudo isso, se Deus via tanta fidelidade nele, tanto que Deus apostou tudo nele. Falou, vai lá, diabo, mexe lá para você ver se é por conta do dinheiro, por causa da saúde plena que ele tem, vai lá, mexe. Bom, se Deus cria tanto nele, por que Deus iria provar? Vou ver se Jó é fiel a mim ou não. Não, Deus não faria uma coisa dessa. Deus não, desculpe a expressão, ele não é doido. Sabe, ele sabe que eu sou fiel, que eu não vou negar ele, e ele vai me provar para ver se eu vou negar. Se ele já sabe, se ele já tem consciência de que eu não vou negar, ele não vai me provar. Mas Jó tinha um problema. Um problema que talvez eu, que talvez você, que talvez muita gente tenha dentro de nós. Jó tinha medo. Sabia disso? Jó, apesar de tudo, ele tinha um medo. Ele oferecia sacrifício nas festas que os filhos faziam. E eu lembro que o salmista diz para Deus, Deus, olha, sacrifício não é o que mais importa para o Senhor. O que importa para o Senhor é um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Olha o grande problema de Jó. Jó tinha um problema. Jó tinha medo. Infelizmente, com toda a riqueza, com toda a fidelidade, com toda a integridade, desviando-se do mal, com tanta fidelidade diante de Deus, ele tinha medo. Você me pergunta por quê, eu não sei te dizer, mas Deus queria corrigir este defeito na vida de Jó. Está aqui escrito, Jó, capítulo 3, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Deixa eu ler aqui o 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Agora eu te pergunto, como é que um homem tão íntegro como esse diz que antes dele comer o pão, vem nele uma perturbação, ele não sossegava. Ele está dizendo aqui o que eu mais temia. Ele temia isso, ele temia possivelmente perder tudo, ele temia errar diante de Deus, ele tinha uma série de temores que não tinha nada a ver com o plano de Deus para a vida dele. E Deus viu num momento em que o diabo se coloca e diz, deixa eu provar ele, ou deixa ver se ele é fiel ao Senhor. Deus falou, vai lá e faz isso. Vai lá e faz isso. Mas Jó tinha um medo, e Deus queria corrigir este medo da vida de Jó. Deus queria mudar a história dele, e Deus permitiu essa situação. E aí Jó passa por esse crivo, Jó passa por esse momento difícil, nem ele entendendo. E se você for ler o capítulo 38, ele começa a questionar a Deus.
E Deus faz uma pergunta para ele: Jó, quando eu comecei a fundar a terra, criar a terra, onde você estava? Deixa eu te fazer outra pergunta, Jó. Jó, quem é que dá ordem para os mares quando vem aquelas ondas furiosas querendo arrebentar tudo e eu digo: para aí, volta? Quem é que faz isso, Jó? Tem algum ferrolho lá, Jó? Tem alguma porta lá, Jó? Quem dá ordem para o mar, volta para o teu lugar? O teu limite é até aqui. Quem é que faz isso, Jó? Quem faz? Se você puder me responder, eu respondo o que você está querendo saber. Jó não tinha resposta para dar para Deus. E aí Jó passa a conhecer o Deus supridor, provedor, criador, o Deus amigo, o Deus presente. Jó diz: hoje eu tive medo à toa. Eu estou diante de um Deus que tudo pode, tudo vê, está em todos os lugares e me ajuda em tudo. Não é meu trabalho, não é minha mão, não é meu sacrifício que faz com que Deus me abençoe. É o amor dele sobre mim, é a graça dele sobre mim, é o amor dele sobre a tua vida, é o amor dele sobre a minha vida. É isso que acontece. E aí, queridos, no capítulo que eu quero ler para você aqui, 42, que todo mundo que lê a Bíblia conhece, isso me diz a experiência que Jó teve com Deus. Ele diz assim no 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia. É assim que a maioria de nós falamos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te enxergando. Agora o Jó, íntegro, fiel, temente, que desvia-se do mal, agora ele sabe de fato quem é Deus. Essa é a razão do porquê Jó passou o que passou. É porque ele tinha medo. Ele tinha medo, ele achava que o trabalho, o sacrifício, o que ele oferecia para Deus era, eu cobria todos os pecados, cobria tudo e protegia ele. Deus falou para ele: Jó, não é isso, é o meu amor. Entende? Por mais que o inimigo tenha se levantado contra a tua vida, quem te guardou fui eu. Quem te preservou fui eu. Quem te deu tudo que você tinha fui eu. E a Bíblia diz que o Senhor deu tudo em dobro para Jó. Porque ele confessou diante de Deus: olha, eu não te conhecia, eu pensei que eu te conhecia. E isso pode estar acontecendo com a minha vida e com a tua vida. A gente, porque vai nos templos evangélicos, nos cultos, porque a gente lê a Bíblia, e alguns até fazem isso por medo do diabo, não é por amor a Deus, né? Vai para a igreja porque tem medo do diabo, porque tem medo de perder um emprego. Tem pessoas que até dizimam com medo de ficar falido. Não adianta, querido. Se eu não compreender o amor de Deus, se você não compreender que tudo que temos e que somos é amor, não é por sacrifício, vai ficar difícil. Jó, ele só foi compreender depois que ele passou por esse crivo terrível que ele passou. E o Senhor mostrou para ele que não era o dinheiro, o sacrifício, não era nada disso que mantinha Jó, era o amor de Deus. Ele disse: hoje eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Que você, que todos nós possamos ver Deus agindo nas nossas vidas. É apenas um toque. E se esse toque foi bom para você, dá um toque para outro. Forte abraço, Deus te abençoe. Fique atento, é o amor de Deus. Não é a tua força, não é o teu dinheiro, não é o teu sacrifício. É o amor de Deus. É apenas um toque.